Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin. Eu quero começar aqui dizendo sobre aquela passagem que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, que é muito ensinado àquela pessoa que sai de uma igreja. Essa passagem se encontra em Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos-nos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então essa passagem é ensinada que se você sai da igreja, você deixa de congregar. Mas quando se lê o contexto, ela se refere a uma outra coisa totalmente diferente. Vamos ler até o versículo 29. Não deixemos-nos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então vimos que nessa parte diz que deixar de congregar é voltar às ordenanças da lei, uma vez que já foi sancionado todos os rituais sobre o pecado naquele tempo. Então deixar de congregar é voltar às ordenanças, é sair da graça, da aliança da graça e voltar para a lei de Moisés. Se voltarmos um pouco do versículo 12 ao 16, vamos compreender um pouco mais isso. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Agora, olha só o versículo 1 e 2 desse mesmo capítulo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais podem tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Então aqui diz que de outra maneira eles não teriam cessado. Quer dizer que foram cessados de ser oferecidos. Mas vamos continuar. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado? Então o versículo 2 ele diz que foram cessados essas ordenanças, esses rituais. Mas como assim eles foram cessados? Antes de vermos que eles foram cessados, vamos entender que o próprio apóstolo Paulo, ele pregava que eles deveriam se apartar da lei de Moisés e que não deveriam cumprir mais. Agora vemos em Atos 21, do 18 ao 21. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glórias a Deus e lhes disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei? E foram informados ao teu respeito que ensinas a todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Então aí vemos que Paulo ele pregava contra a lei de Moisés e contra as ordenanças, até ele sendo perseguido e batizando ele.
com águas, purificando ele nas águas contra a própria vontade dele, para mostrar para o povo que ele cumpria a lei. Mas na verdade ele ensinava que eles deveriam se apartar da lei. Romanos 10, do 1 ao 5, diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes deu testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que é o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então aí vemos que quem vive pela fé vive por Deus, pelo Messias, pelo Criador. Mas quem vive pela lei, pelas ordenanças, por elas viverá e não viverá pelo Criador. 1 Coríntios 1, do 17 ao 19. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então vemos aí que no versículo 17, Paulo diz que o batismo ele anula a cruz de Cristo, porque quem vive pela lei viverá por ela e não por Cristo, pelo Messias. Gálatas 2, do 19 ao 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então aí vemos que se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão, porque a própria lei anula a graça de Cristo. Gálatas 3, do 1 ao 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, o que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí está uma pergunta. Recebemos o Espírito pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então recebemos o Espírito pela fé e não pelas obras da lei. Está respondido aí. Gálatas 5, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Versículo 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sobre a lei. Então quem cumpre ordenança não é guiado pelo Espírito Santo. Efésios 2, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Hebreus 6, versículos 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Hebreus 9, versículos 10 e 11.
os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Abluções são purificações com águas, banhos, lavagens, lavaduras ou do corpo ou de parte dele. Mas continuando. Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Agora, Hebreus 10, o 25, que é o que a gente está estudando, mas vamos ver desde o 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemo-nos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes, o dia se aproxima. As boas obras que fala esse versículo 24 não são as obras da lei. Então vamos ver quais são essas boas obras. Tiago 2, 14 ao 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Opa, então essas obras são obras de caridade, ou seja, no caso que Tiago citou, seria vestir uma pessoa e dar de comer a essa pessoa. Não só pregar o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Messias, o nosso Jesus, e sim fazer a obra de caridade, como o próprio Jesus comentou sobre isso, lá em Mateus 25, do 37 ao 40. Então perguntaram os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondeu, lhes dirá, em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Voltando em Tiago 1, 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então essa é a religião pura e sem mácula. Tiago 5, 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Segundo a Pedro 3, do 15 ao 18. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então aí até Pedro está falando sobre os ensinamentos de Paulo, que apesar de ser um pouco difíceis de entender, mas mesmo assim Paulo pregou contra a lei de Moisés e que não era mais para cumpri-la. Então o próprio Pedro entendeu isso e ele fala que os ensinamentos de Paulo são verdadeiros e que aqueles que rejeitam
os ensinamentos de Paulo são falsos profetas. Então é para se acautelar desses falsos profetas e não seguir os ensinamentos deles. De cumprir as ordenanças da lei, como batismo, santa ceia, que são ordenanças de comidas e bebidas. O próprio dízimo é da lei e muitas outras ordenanças. Então, quem cumpre essas ordenanças, essa pessoa, ela que deixa de congregar. E não aquele que sai de uma denominação chamada igreja. 1 João 2, 24 ao 27. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis em vós, no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então vemos que a unção que ele nos concede, ela é capaz de nos ensinar em relação à verdade. Aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo e cumprem ordenanças da lei, eles não têm essa unção que pode guiá-los na verdade. Por isso, fiquem na unção que Cristo nos concedeu, aquela que fala que o ensinamento é apartar da lei, aquele que Paulo nos ensinou. Então não voltem às ordenanças da lei, porque assim estarão deixando de congregar.